tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre a concepção dessa carga horária da disciplina, tá? Bom, aqui nós temos aqui boa parte dos alunos são alunos de quarto semestre, né? E aqui nós temos a turma unificada, né? São alunos da engenharia civil, mecânica e produção, tá? E as nossas aulas aqui serão sempre às sextas-feiras, tá? Das 21 horas às 22h40. Joia? Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, né, pessoal, até para vocês me conhecerem um pouquinho mais, tá? Então, conforme eu já falei para vocês, eu sou o professor Juliano, tá? A minha formação, né, o meu doutorado e o meu mestrado, eles são especificamente na área de ciência da computação, tá? E eu tenho, né, 20 anos de experiência acadêmica, 20 anos de experiência docente, tá? Especificamente no União Anchieta, eu já estou desde 2007, tá? E só para vocês saberem, né, eu também sou professor pesquisador, e eu oriento, né, oriento trabalhos de graduação, trabalhos de TCC, trabalhos de pós-graduação e também trabalhos de mestrado e doutorado, tá? E também aqui no Unianchieta, né, eu faço a coordenação do curso de pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data. É um curso de pós-graduação que nós temos aqui no Unianchieta, tá? E eu também coordeno a revista Ubiquidade, né, que é uma revista aí que publica trabalhos na área de tecnologias da informação, na área de TICs, né, na área de tecnologias de informação e comunicação, tá? Tem pessoas que estão entrando aqui, eu estou aceitando, tá joia? Então vamos lá. Bom, olha só, pessoal, depois, né, se alguém quiser, eu deixei também o meu perfil, tá? O meu perfil está atualizado lá no Canvas, né? Vocês sabem que a gente vai usar aí durante o semestre a plataforma, o AVA, né? O Canvas, tá? Então eu também deixei o meu perfil, né? O meu perfil ele está todo atualizado lá no Canvas com informações. Eu deixei informações de contato, e-mail, tá ok? Depois no final da aula eu também posso deixar meu e-mail à disposição, né? À disposição de todos os alunos aí, para se caso alguém quiser me mandar uma mensagem, tá? Legal. Bom, olha só, pessoal. Antes aqui da gente começar, né, começar a falar um pouquinho do que é a matéria de algoritmos, né, e linguagem de programação, eu fiz o seguinte, pessoal. Eu montei um formulário aqui para que eu possa conhecer um pouquinho mais o perfil, né, o perfil aí dos alunos da engenharia. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu trouxe aqui um link para vocês e eu vou pedir para vocês acessarem, tá? São poucas perguntas, pessoal. Se não me engano, são 3 ou 4 perguntas, tá? Objetivas. E eu vou pedir para vocês acessarem. Eu vou colocar o link aqui para vocês no chat, tá bom? Ó, vocês acabaram de receber aí no chat, pessoal. Eu vou pedir para vocês acessarem e responderem agora, pessoal, por gentileza, essas perguntas aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais os alunos aí dessa turma integrada da engenharia. Vocês podem acessar lá, pessoal, por gentileza, rapidinho, e responder as perguntas? Dá um minutinho, pessoal. Clica ali no link, eu disponibilizei, e bacana, William, disponibilizei o link aí no chat para vocês, tá? Então, eu vou pedir para vocês entrarem lá nesse questionário e responderem para mim ele rapidinho. Inclusive, eu estou compartilhando para vocês aqui, pessoal, vai aparecer na tela de vocês as perguntas. Aí, assim que vocês responderem, pessoal, vocês me falam rapidinho aí. E ok, vocês conseguiram responder. Bacana. Ó, pessoal, tá compartilhada a minha tela aqui, né? Basicamente aqui, tá perguntando ali o endereço de e-mail, o nome completo, se você já trabalha aí na área de engenharia, né? Se você trabalha com engenharia, qual que é a sua atuação. E ali, a última pergunta, eu só questionei ali quais são os seus hobbies. Legal. Ó, pessoal, vocês devem estar visualizando aqui a tela do meu Google Drive, né, do meu Google Docs. Vocês devem estar percebendo aqui que nós já tivemos aqui 17 respostas, né?
Vocês perceberam aqui, ó, 18 respostas, já teve aqui muitos alunos que responderam. Olha só, perceba aqui que automaticamente ele vai atualizando aqui para mim, já tem aqui 21 respostas dos alunos da sala. Quem não conseguir responder agora não tem problema, tá, pessoal? Quem não conseguir responder agora não tem problema, pode responder depois, tranquilo, tá? Principalmente se você tiver no smartphone, né? Estou aceitando aqui mais uma pessoa. Principalmente se você tiver no smartphone, né, pessoal, é mais complicado de responder, né? Porque você está assistindo a aula e também para responder ao mesmo tempo fica difícil, tá? Mas muitos aí responderam. Quem não conseguir responder agora, não tem problema, responde depois, tá? Não está valendo nota, tá, pessoal? Não está valendo nota. É só ali para a gente poder entender um pouquinho o perfil de vocês. Respondido. Bacana, pessoal, bacana. Tá joia. Deixa eu pegar aqui, então, quantos responderam. Vocês estão vendo, pessoal, a telinha do meu Google Docs, do meu Google Drive aí do lado? Vocês estão visualizando? Sim? Legal. Maravilha, pessoal. Então, deixa eu só mostrar ali para vocês rapidinho quais foram os resultados que a gente obteve, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais o perfil da turma. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Obtive 34 respostas. Daqui a pouquinho, com certeza, vai aumentar, tá? 34 respostas. Aqui tá os e-mails de vocês, né? De quem respondeu. Aqui estão os nomes, né, pessoal? Aqui os nomes de vocês. Tá tudo quantificado aqui. Legal. Ó, pessoal, eu queria pegar esse gráfico aqui com vocês. Olha só. Esse gráfico aqui é interessante, esse primeiro gráfico. Trabalha na área de engenharia? Sim. Né? Sim, aqui a gente teve aqui na turma 35%. Sim, já trabalha na área de engenharia. Tá? Não, né? 44%, que ainda não atua, né, na área de engenharia. E temos aqui 20%, né, que estão disponíveis aí para novas oportunidades de emprego. Ok, pessoal? Então está bem dividido aqui, né? Então, temos aqui que trabalham na área de engenharia, são 35%, ou seja, 12 alunos aqui da turma. Legal. Depois, o que a gente tem aqui, ó? Ó, pessoal, se você trabalha com engenharia, qual a sua atuação? Né? Eu pedi para você digitar. Olha só, o pessoal falou, parte de materiais, parte de planejamento, controle de qualidade, estágio em engenharia mecânica, né? Auxiliar de engenharia, mecânico, controle de processo, analista de estoque, manutenção, PCM, acompanhamento de obras, inspeção de equipamentos. Legal. Bem diversificado também, né, pessoal? As áreas aqui de quem atua, de quem trabalha já com engenharia. E aí, por último, né, pessoal? Por último aqui, eu coloquei essa última pergunta aqui só para a gente entender um pouquinho quais são os hobbies do pessoal, né? Olha só, pessoal, o que apareceu aqui, ó. Grande parte do pessoal da sala aqui, né? 77% aqui. Apesar que essa pergunta aqui eu possibilitei que vocês marcassem mais de uma alternativa, né, pessoal? Se não me engano, né? Se eu não me engano, eu permiti que vocês selecionassem mais de uma opção. Mas percebam aqui, ó. 77% aqui gostam de ouvir música. Depois vem aqui 68% gosta de assistir filme, praticar esportes, jogar, né, pessoal? Games, bastante gente. Depois vem aqui, né, em seguida, leitura. Leitura é importante, né, pessoal? Leitura é importante. Leitura, frequentar parque, participar de projetos pessoais, projetos sociais e assim por diante. Né? Então, a gente percebe aí que o público é bem heterogêneo, né, pessoal? Tem gente aí que gosta de tem vários hobbies aí. Bacana. Legal. Show de bola, pessoal. Depois, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Vou interromper aqui o compartilhamento, tá, pessoal? Vou interromper o compartilhamento aqui desse questionário, tá? Que vocês responderam para mim agora. E agora eu vou fazer o seguinte. Já que a gente está falando de algoritmos, pessoal, já que a gente está falando da disciplina de algoritmos, antes de eu começar a falar sobre o que é algoritmos, o que é linguagens, eu vou jogar aqui 2 perguntas aqui para vocês me responderem. É um jogo, tá, pessoal? É um jogo que eu vou jogar aqui com vocês, e vocês vão me dizer, eu vou jogar 2 perguntinhas aqui para vocês me dizerem o que vocês entendem de 2 termos importantes, tá? De dois termos importantes que a gente vai trabalhar aqui ao longo da disciplina. Tá joia? Então, vamos lá.
Vou compartilhar aqui novamente a minha tela com vocês. Tá? Vou compartilhar a minha tela de uma plataforma, pessoal, de um ambiente chamado Kahoot. Vocês vão estar visualizando aí o meu Kahoot. Estão visualizando, pessoal? Enxergarem a tela do meu Kahoot? Sim? Estão visualizando? Sim? Legal. Show, legal. Vamos lá, pessoal. A gente vai jogar, vocês vão responder 2 perguntinhas para mim, responder brevemente para a gente começar a falar sobre a matéria de algoritmos. Tá joia? Vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Vou jogar aqui, vou dar um play e vou jogar aqui com vocês. Vamos lá. Estou entrando aqui, estou carregando. Vamos lá, está carregando aqui. Vocês vão perceber, pessoal, que o jogo aqui ele tem uma música, né? Ele tem uma música de fundo, o Kahoot, tá? E agora, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Estou voltando aqui para o chat. Ó, no chat, pessoal, acessem aí no computador de vocês. Pode ser no computador, ou talvez seria até melhor acessar pelo celular, pessoal. O ideal seria acessar pelo celular. Tá? Mas se você não tiver aí como ficar no computador e no celular, não tem problema. Pode acessar pelo próprio computador. Acesse aí esse site kahoot.it. Acessaram? Sim? Nesse kahoot.it, pessoal, ele vai pedir... Ó, já tem gente entrando aqui, hein? Beleza. Exatamente, pessoal. Pega esse número PIN 14831. 14831, coloca seu nome e loga, pessoal. Vão logando aí no kahoot.it. Vocês vão responder 2 perguntinhas para mim relacionadas à disciplina, para depois a gente começar a falar um pouco mais sobre ela. Bacana, pessoal. Lucas Gonçalves entrou agora. Bastante gente entrou. João Vitor, Leonardo Renan. Já temos aqui 20 players, pessoal. 21. Assim que vocês entrarem, eu já vou dar início. Posso começar, pessoal? São esses mesmo que vão entrar? Tá. Tudo bem. Enquanto o pessoal está entrando, pessoal, eu já vou explicando qual que é a ideia, qual que é a dinâmica. Olha como é que funciona. O número PIN, pessoal, vou passar aqui para vocês, ó, 14831. Vou colocar aqui no chat. Ah, alguém já colocou, o Rafael colocou. 14831. Lucas, Rafael colocaram. Obrigado, meninos. Legal. Ó, presta atenção agora, pessoal, como é que vai ser a dinâmica. Presta atenção. Eu vou dar o start no jogo, tá? Eu vou dar o start no jogo. Quando, pessoal, eu der o start no jogo, ele vai mostrar a pergunta. Ele vai mostrar a pergunta e as respostas. Na minha tela. Presta atenção. Ele vai mostrar a pergunta e as respostas aqui na minha tela compartilhada. Só na minha tela. E tem um tempo, pessoal, se não me engano, um tempo de 20 segundos. 20 ou 25 segundos, é pouca coisa. Aí, pessoal, você tem que ler a pergunta rapidamente e responder lá no seu kahoot.it. Entenderam, pessoal? Vocês vão visualizar a pergunta e as respostas na minha tela compartilhada, e vocês vão responder lá no kahoot.it de vocês. E vocês têm que ser rápidos, porque tem um score, tem uma pontuação. Entenderam, pessoal, qual que é a dinâmica? Sim ou não? Entenderam? Vocês vão olhar? Legal, bacana. Vou dar o start, então. Lembrando que vocês vão ter que responder lá no kahoot.it de vocês e tem que responder o mais rapidamente possível e com a resposta correta, porque vale pontuação no jogo. Vou começar, vou dar o start. Vamos lá, estou indo para lá. Tá aqui. Vou dar o start, pessoal. Presta atenção agora. Temos 29 players. Vou dar o start. Presta atenção. Para você, o que é um algoritmo? Respostas. Dez segundos.
O pessoal está respondendo. O pessoal respondeu rápido até. Acabou o tempo, pessoal. Olha só, vamos ver como é que está aqui, ó, as respostas, pessoal. Dá uma olhadinha nas respostas comigo aqui. Olha só. Vocês estão visualizando, né, a tela do meu Kahoot? Sim, né? Estão visualizando. Só confirmando. Legal, obrigado. Ó, qual que é a resposta correta? A resposta correta é essa aqui na cor esverdeada. É a resposta correta. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um passo a passo para resolver um problema. É uma sequência de passos, como se fosse uma receita de bolo, para você resolver um problema. Seja ele um problema computacional ou um problema matemático. Tá? Isso é algoritmo. Vamos ali, pessoal, para as outras respostas. Algoritmo é a mesma coisa que logaritmos? Não é. Tá? Não é a mesma coisa. Logaritmos é coisa lá da matemática, né? Algoritmos tem a ver com programação. O amarelo, pessoal. O algoritmo deve vir depois da programação? Não, não deve. O algoritmo sempre tem que ser elaborado antes do programa. Primeiro você elabora o programa e depois vem o programa de computador. Essa é a sequência de passos correta, tá ok, pessoal? Primeiro você elabora o algoritmo e depois você desenvolve o programa de computador. Em azul, pessoal, o azul também não está correto. O que tem aqui no azul? É algo não fundamental para um programador. Pelo contrário, pessoal. Pelo contrário. O conhecimento algorítmico, conhecer o algoritmo, é fundamental. É importantíssimo o conhecimento de algoritmos para um programador. Tá? Então a resposta correta qual seria, pessoal? É essa em cor esverdeada. O algoritmo é um passo a passo para resolver um problema matemático, um problema computacional. Tá joia? Posso passar para a pergunta seguinte? É que é rápido também, né, pessoal? Tem umas pegadinhas ali, tem mesmo. Posso passar para outra? Vamos lá. É bom para a gente pensar essas perguntas, né? Para a gente começar a pensar. É bom. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Next. São duas perguntinhas, pessoal. Opa, ó, vamos ver a pontuação da galera aqui, ó. Olha, por enquanto, aqui, quem que está encabeçando a lista? O Antônio, por enquanto, ali está com 912. Depois vem esse ID aqui, que não está com o nome. E em terceiro, o Luan, por enquanto. Mas vamos ver a segunda pergunta, né? Na segunda pergunta pode ter uma reviravolta. Vamos ver. Vamos visualizar aqui. Vou botar a segunda pergunta. Presta atenção. Vamos lá, pessoal. Next. O que é lógica? Valendo! Dois segundos. Acabou. Opa! Nessa pergunta aqui, pessoal, vocês já foram bem efetivos, hein? Vocês já foram bem mais efetivos nessa segunda pergunta. Vocês já pegaram a linha da explicação da primeira pergunta e usaram já na segunda pergunta. Então, vocês já responderam corretamente. Então, o que é a lógica, pessoal? Lógica é o que está em azul. Ou seja, é o processo de raciocínio lógico ou é o processo de pensamento que a gente precisa ter para conseguir elaborar um algoritmo. Isso é lógica. Tá? Lógica é o processo de raciocínio lógico, o processo de pensamento que a gente precisa ter para conseguir elaborar um algoritmo ou para poder elaborar um programa. Tá? As outras respostas aqui. Lógica é usada somente na inteligência artificial? Não. Ela é usada também em programação básica de computadores. A lógica é uma parte da filosofia usada na análise de textos históricos? Não, ela até pode ser trabalhada na filosofia, né, pessoal? Lógica. Até pode vir dentro da filosofia. Mas não é especificamente para analisar textos. Então, ali, na verdade, essa questão em amarelo ela era meio que uma pegadinha. Tá? E a verde, pessoal, o que é? Usado em processos de comunicação e interação. Bom, não é bem isso também, né, pessoal? O que você usa para fazer comunicação? Você usa ferramentas, né? Você usa softwares, usa WhatsApp,
usa ferramentas colaborativas. Então, a lógica não é para isso também, tá? Então, qual que é o correto, pessoal? Lógica é usada para processo de raciocínio lógico e de pensamento para que você possa desenvolver um algoritmo ou um programa computacional. Ok? Essa aqui é a resposta correta. Então, vamos lá. Next. Vamos ver como é que ficou o score de vocês. Vamos ver se mudou aqui. Vamos lá. O pódio, pessoal. Vamos ver quem ficou no pódio aqui. Vamos ver. Olha só. Rafael S. Terceiro colocado. Taqueu. Segundo colocado. E Luana Domingos. Primeira colocada. Parabéns. Luana Domingos fez uma reviravolta, hein, Luana? Ela não estava entre os primeiros na primeira pergunta e fez uma reviravolta na segunda pergunta. Parabéns, hein? Parabéns, pessoal. Vocês foram os premiados de hoje, hein? Bacana, bacana, joia. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, agora eu vou desligar aqui esse meu áudio. Brincadeiras à parte, né? Essa ferramenta aí é interessante, não sei se vocês gostaram. Gostaram, pessoal? Gostaram? Ela é uma ferramenta interessante aí porque a gente trabalha aí com o conceito de gamificação. Né? A gente trabalha com o conceito de gamificação aplicada no ensino. Vocês já tinham trabalhado com ela, pessoal? Já tinham visto ela? Sim ou não? Ela é interessante. Né? Eu pretendo usar ela com vocês outras vezes, viu, pessoal? Para a gente pensar, né? Para a gente discutir um pouquinho, para a gente dialogar um pouquinho sobre a disciplina. Legal. Vamos lá. Agora eu vou voltar para a apresentação. Tá bom? Para a gente começar a falar um pouquinho mais também sobre os algoritmos. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora aqui a tela do meu PowerPoint. Vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá. Está carregando aqui, pessoal. Ele está demorando um pouquinho aqui, porque eu ia mostrar um vídeo, um trecho de um vídeo para vocês. Mas se ele estiver demorando muito, pessoal, para mostrar o vídeo, eu vou deixar para vocês assistirem depois, tá? Eu vou disponibilizar o link e vocês vão poder assistir depois. Acho que é melhor. Ele está com um delay aqui, pessoal, para carregar o vídeo. Eu vou deixar o link para vocês assistirem depois, tá? Ele está com um pequeno delay aqui para poder carregar o vídeo. Depois eu mostro o videozinho para vocês no final. Então vamos para o slide agora, pessoal. Agora sim vou começar a falar sobre o que a gente vai trabalhar na disciplina, sobre os tópicos, sobre o conteúdo e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Compartilhando aqui o meu PowerPoint. Está aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Sempre na primeira aula, né, nós professores costumamos a falar sobre o plano de ensino da disciplina. Né? Então, qual que é a ementa da disciplina? A ementa descreve, em linhas gerais, o que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Tá? Então, qual que é a ementa da disciplina de algoritmos e linguagem de programação? Bom, nessa disciplina a gente vai trabalhar com uma introdução à ciência dos computadores, tá? A parte de conceitos básicos. Vocês vão perceber, pessoal, que nas primeiras aulas eu vou trabalhar um pouquinho com vocês alguns conceitos iniciais, como, por exemplo, o conceito de software, hardware, né, memória, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre o histórico dos computadores. Então, eu vou pegar as primeiras aulas com vocês e vou fazer esse resgate sobre uma terminologia, sobre alguns conceitos que são bem importantes dentro da área de programação, tá? O que é um compilador? O que é um ambiente de programação, né? Então, antes da gente começar a botar a mão na massa, pessoal, é muito importante a gente entender um pouquinho esses conceitos iniciais dentro da área de computação, tá? Então, vou me atentar com você nesses conceitos iniciais, pessoal, para depois a gente começar a botar a mão na massa em cima da área de algoritmos.
tá? Vou passar para vocês a definição de algoritmos, né? O que é algoritmo, o que é uma linguagem, o que são linguagens de programação, o que é um programa de computador, tá? Depois, né, pessoal, dentro da ementa, a gente vai exatamente falar, eu vou dar vários exemplos para vocês, exemplos, aplicações dentro de algoritmos. A gente vai trabalhar com aplicações tanto na matemática, quanto fora da matemática, tá? E a intenção aqui, pessoal, realmente, é a gente trabalhar com uma linguagem de programação para poder desenvolver os nossos algoritmos. Joia? Importante destacar, pessoal, que algoritmo é diferente de programa de computador, tá? O que é um algoritmo? Algoritmo é como se fosse uma receita de bolo. Algoritmo é como se fosse um passo a passo para você resolver um problema matemático, para você resolver um problema computacional. Agora, o que é um programa, pessoal? Um programa, ele pode ser codificado numa linguagem de computador, né? Linguagens, eu posso ter vários tipos de linguagem. Java, C, C++, Python, né? Sei lá, JavaScript, né? Fortran, COBOL, BASIC e assim por diante. Isso que nós chamamos de linguagens de programação. Então, a ideia, pessoal, nessa disciplina é que a gente desenvolva os nossos algoritmos e a partir do momento que a gente desenvolve os nossos algoritmos, nós podemos converter esses algoritmos para uma linguagem de programação. Tá? Então, a nossa disciplina vai seguir muito esse processo, pessoal, de desenvolvimento de algoritmos e conversão desses algoritmos para alguma linguagem de programação. Tá? Então, é importante entender já isso aí, já no começo da disciplina. Quais são os objetivos, pessoal, dessa matéria aqui? Quais seriam os objetivos? Primeiro, desenvolver o raciocínio lógico aplicado à solução de problemas em nível computacional. Olha só, pessoal, isso que ele coloca aqui é bem importante. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico é algo que é muito importante para a gente começar a desenvolver os nossos algoritmos. Tá? Eu sempre digo, pessoal, lógica, né? Quando eu falo de lógica, não existe uma fórmula mágica para eu colocar a lógica na cabeça de vocês. Não existe uma fórmula mágica, tá? Como, pessoal, que você consegue melhorar a sua lógica? Você só consegue melhorar a sua lógica se você desenvolver muito exercício, tá? Já vou deixar até essa dica para vocês no começo da disciplina, que você só consegue obter, pessoal, uma boa lógica de programação se você desenvolver muito exercício, desenvolver muito algoritmo, aí você consegue obter essa lógica necessária para conseguir desenvolver os programas de computador. Joia? Outros objetivos aqui da disciplina. Compreender a necessidade da utilização do pensamento lógico no processo de criação dos modelos computacionais. Aqui também, né, temos como objetivos analisar, interpretar, resolver e validar soluções para problemas através do uso de técnicas que envolvam elementos básicos de lógica, possibilitando a formulação de soluções estruturadas em uma linguagem algoritmo. Tá? Então, esse segundo parágrafo aqui, pessoal, não está muito diferente do que a gente falou até agora. Né? Ou seja, ele está falando aqui que a gente tem que usar o pensamento lógico, usar o raciocínio lógico, para poder desenvolver os nossos algoritmos. E em cima desses algoritmos, a gente pode fazer análises, modificações, testes, melhorias, né? Com o intuito de você poder pegar esse algoritmo e converter esse algoritmo para uma linguagem de programação. Tá? Eu sempre gosto, pessoal, de destacar também no começo dessa disciplina, eu gosto de destacar o seguinte, né? Algoritmo, né? Algoritmo, se você quiser, você não precisa fazer nem no computador, não é necessário. Tudo bem, pessoal? Algoritmo você não precisa fazer no computador. Se você quiser, você pode usar uma folha de papel para fazer algoritmo. Você desenvolve uma solução algorítmica numa folha de papel e você testa aquele algoritmo numa folha de papel. Tá? Inclusive, é uma técnica que a gente chama de teste de mesa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica. O que é o teste de mesa, pessoal? O teste de mesa é quando você profissional, você aluno, você se coloca no lugar do compilador. Você se coloca no lugar do computador. Ou seja, você pega seu algoritmo pode estar no papel, e você testa, você executa o seu programa linha a linha, passo a passo, como se você fosse o compilador.
como se você fosse o computador ou a linguagem de programação. E aí você mesmo tenta executar o código e encontrar erros, bugs ou falhas no seu algoritmo ou no seu programa de computador. Tá joia, pessoal? Então, para aprender algoritmos, você consegue aprender só usando lápis, grafite, borracha e papel, se você quiser. Tá? É claro que a gente não vai ficar só com isso, tá, pessoal? A gente vai usar ferramentas na disciplina. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o que a gente vai usar. Mas nós aqui vamos usar ferramentas, sim. Tá? Que mais? Como objetivos. Desenvolver uma visão crítica e sistemática sobre a resolução de problemas. Certamente. A gente vai trabalhar muito aqui com resolução de problemas. Né? A gente vai trabalhar muito aqui com problemas matemáticos. E por último aqui, desenvolver a capacidade de solucionar problemas através de linguagens de programação estruturada. Tá? Então a gente vai usar aqui uma linguagem de programação que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Bom, o que nós temos aqui, pessoal, na sequência? Bom, aqui eu tenho o conteúdo programático, né? Qual seria aqui o conteúdo programático da disciplina? Né? Então eu vou detalhar um pouquinho e eu vou falar para vocês, pessoal, em linhas gerais, tudo que a gente vai falar ao longo do semestre. Ok? Não se assustem, tá, pessoal? Que às vezes vocês começam a pensar da seguinte maneira, né? Nossa, professor, mas é muita coisa, hein? Muita coisa que a gente vai ver ao longo do semestre. Realmente, tem bastante coisa. Entretanto, pessoal, a gente vai trabalhar com cada um desses conteúdos gradativamente, tá? A minha ideia na aula de hoje é dar um overview, tá? É dar uma visão geral sobre tudo que a gente vai trabalhar e depois, aula a aula, eu vou pegando cada um desses tópicos aqui, destrinchando com vocês. Bom? Então, vamos lá. Tudo bem. Deixa eu voltar lá para o chat, pessoal, para saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta até aqui. Né? Senão eu só fico aqui falando. E às vezes vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Vocês querem questionar alguma coisa agora, pessoal, sobre o que foi falado até esse momento? Vocês, tranquilo? Vocês entenderam mais ou menos até aqui a diferença entre algoritmo e programa de computador? Sim? Legal. Ainda tranquilo, né, Jefferson? Bacana. Pessoal, tem alguém aí da sala que trabalha com programação? Uma perguntinha aí. Às vezes tem, né, alguém que trabalha com programação, ou já trabalhou, ou já fez um curso no passado. Às vezes chega alguém dizendo, professor, já fiz um curso de Visual Basic antigamente, mas nunca mexi, nunca trabalhei com isso. Alguém já trabalhou, pessoal, com programação? Computadores? Acho que não, né, pessoal? Acho que não. Tudo bem. Vamos lá. Então, deixa eu apresentar para vocês, de novo, retornando lá para o nosso conteúdo programático. Alguém respondeu ali? O Rodrigo Godoy disse que trabalhou ali com o básico de desenvolvimento. Legal, legal. Rafael Santos mexia com C++. Legal, bacana. Show de bola. Luciano falou que mexeu um pouquinho com Visual Basic, que é uma linguagem mais visual, né, Luciano? É uma linguagem que trabalha com janelas, formulários, gráficos, uma linguagem mais gráfica, mais visual. Bacana. Legal. Mas olha só, pessoal. Fiquem tranquilos, que eu vou ministrar a disciplina aqui do zero, tá? Eu não vou ministrar a disciplina pressupondo que alguém já conhece de programação. Tudo bem? Então não fiquem com medos do tipo, o professor vai se basear nesses 4 alunos que conhecem de programação e já vai começar chutando o balde. Não, pessoal. Fiquem tranquilos. Tá? Eu vou começar essa disciplina, eu vou ministrar ela do zero, pressupondo que vocês não têm nenhum conhecimento em lógica, nenhum conhecimento em programação. Então fiquem tranquilos com relação a isso aí. Bem? Legal. Vamos lá. Vou voltar então para o meu slide. Vamos lá. Tópico 1, pessoal, que já na semana que vem eu vou começar com vocês. Tópico 1. Introdução à ciência dos computadores. Semana que vem já vou falar para vocês sobre origem e histórico dos computadores, né? Importante entender um pouquinho sobre a evolução dos computadores. Vou falar da primeira, segunda, terceira, quarta geração dos computadores. Tudo isso na semana que vem. Vou falar para vocês sobre hardware e software, né? E fechando esse tópico 1 aqui,
falando sobre conceitos de sistema operacional, tá? Eu sempre gosto, pessoal, já estou adiantando um pouco, né, o assunto que eu vou falar semana que vem, mas eu sempre gosto, né, de quando eu vou diferenciar hardware e software, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa piadinha, pessoal, mas é uma piadinha. É uma piadinha clássica que a gente usa para definir hardware e software. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Qual que é a diferença entre hardware e software, pessoal? Aí um colega meu chegou e falou assim, professor, hardware é aquilo que a gente chuta, é aquilo que a gente quebra. E software é aquilo que a gente xinga. Estranho? Estranha a definição dele, não é, pessoal? Não é estranho? Hardware é aquilo que a gente quebra, que a gente chuta, e software é aquilo que a gente xinga. Por quê, pessoal? Por que será? O Leonardo é até riu. Por que será, pessoal? Alguém sabe me dizer por que o hardware a gente chuta, a gente quebra? E quando você está bravo, você está nervoso, seu projeto não dá certo, você bate aonde, pessoal? O hardware físico. Exatamente, Roberto. Quando você está bravo, Roberto, você dá um pé do ouvido no computador. Você dá um tapa no computador, na CPU. O computador é tangível. Exatamente, Rafael. É tangível. Exatamente, Sibeli, Jefferson. Você bate no mouse, quebra o mouse, né? Exatamente. Exatamente. O hardware é físico. Então você consegue pegar. Ele é tangível, você consegue manusear ele. Diferentemente de um software, né? O software, pessoal, ele é algo que é intangível, de acordo com o que o Rafael falou. É algo que é intangível. Você não consegue pegar o software. Software tem a ver com a lógica de programação. Então, você não consegue pegar o software. O software você só consegue xingar. Né? Você consegue xingar ele porque ele travou. Ô, software internet maldita, travou, não está funcionando. Você só xinga a internet. Você não pode bater na internet. Tá bom, pessoal? Então, eu vou falar mais sobre isso para vocês na semana que vem. Mas eu sempre gosto de falar, fazer essa analogia com o chutar e o xingar, e aí a gente consegue entender um pouquinho mais a diferença entre hardware e software. E também vou falar, pessoal, voltando no slide aqui, vou falar também sobre conceitos de sistema operacional, né? Você já deve ter ouvido falar de sistemas operacionais. Existem vários tipos de sistemas operacionais no mercado. Talvez os sistemas operacionais mais conhecidos seriam quem? O Microsoft Windows, né, que a gente tem em grande parte das máquinas, hoje em dia, e o Linux, né? Sistema operacional Linux, que é um software, ele entra na plataforma de software livre, né? Talvez sejam os dois principais concorrentes que a gente tenha em sistemas operacionais para desktop. Windows e Linux. Um é software proprietário, outro é software livre, né? E por que não, né, pessoal, falando de smartphones, falando de dispositivos móveis, a gente pode citar o Android. Concorda comigo? Ó, o Roberto está falando aqui, ó, iOS. O iOS é o sistema operacional da Apple, né, Roberto? Do iPhone, né, do iPhone. E você pode ter o Android também, né, Roberto? O Android seria o sistema operacional de grande parte dos dispositivos de celular que a gente tem atualmente, né? São os dois principais concorrentes aí em termos de dispositivos móveis. É o iOS e o Android. Joia? Que são sistemas operacionais também. Legal. Aí fechamos esse tópico 1, a gente vem para o 2, pessoal. Aí sim, no tópico 2, a gente começa a falar sobre abordagem contextual e lógica. A gente vai começar a falar sobre definições básicas em lógica, noções iniciais de lógica matemática, tá? Devo apresentar para vocês também, pessoal, noções de tabela verdade. Vou falar um pouquinho dos operadores e, ou, not, tá? Que são operadores importantíssimos para a gente começar a elaborar os nossos algoritmos, tá? Vou falar sobre aplicações da lógica, vou falar de princípios de resolução de problemas e formas de representação de um algoritmo. Olha só, pessoal. O algoritmo, ele tem várias formas de ser representado. Tá? Por exemplo, eu posso desenhar um algoritmo como se fosse um fluxograma. Tá? Um fluxograma é uma ferramenta gráfica, depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Fluxograma é uma ferramenta visual, uma ferramenta gráfica, que eu posso usar
para representar o funcionamento de um algoritmo. Tá? É chamado de fluxograma. Tá? Entretanto, pessoal, nós aqui na disciplina, o nosso grande foco, o nosso grande objetivo, vai ser desenvolver os algoritmos em português estruturado. Tá? Nós aqui na disciplina, já estou até alertando vocês, pessoal. Nós aqui na disciplina vamos desenvolver os algoritmos em pseudocódigo. Tudo bem? O que a gente chama de Portugal. Já ouviram falar de Portugal, pessoal? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai usar o Portugal, a gente vai usar o pseudocódigo para desenvolver os nossos algoritmos aqui na disciplina. A grande vantagem, pessoal, do Portugal e do pseudocódigo é que a gente trabalha com comandos que são escritos em língua portuguesa. Por exemplo, comando início e fim, comando escreva, comando leia, comando se, então, se não, tá? Então, essa é a grande vantagem da gente trabalhar com o pseudocódigo ou com o Portugal, né? Porque a gente escreve, basicamente, usando comandos escritos em língua portuguesa. Tudo bem, pessoal? Então, já para alertar vocês, que o nosso grande foco aqui na matéria vai ser trabalhar com algoritmos desenvolvidos em pseudocódigo, em Portugal. Joia? Bacana. Depois, pessoal, o que a gente tem? Aí vem para cá. Né? Vem aqui o detalhamento do conteúdo programático, né? Capítulo 3. Ó, tem bastante coisa aqui nesse capítulo 3, hein, pessoal? Tem bastante coisa. O que a gente vai ver? Ó, tipos de dados. Tipos primitivos, constantes e variáveis. O que são tipos de dados, pessoal? Por exemplo, eu posso criar uma variável, e essa variável pode ser do tipo inteira, do tipo real, do tipo texto, do tipo booleana. O que seria um tipo booleano, pessoal? Tipo booleano é um tipo que só pode assumir dois valores possíveis, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Ele é chamado de tipo boolean, ou tipo booleano. Legal? Então, a gente vai trabalhar com esses tipos primitivos aqui em algoritmos. Inteiro, real, tá? Caractere, tipo lógico e assim por diante. Tá? No chat aqui, pessoal, alguém sabe me dizer qual que é a diferença entre... Alguém sabe me dizer qual que é a diferença entre um tipo inteiro e um tipo real? Vocês aí que devem trabalhar bastante com matemática, vocês devem saber qual que é a diferença, né, pessoal, entre um tipo inteiro e um tipo real. Qual que é a diferença? O tipo real tem o quê? O tipo real, geralmente, ele tem... Geralmente não, né? Ele tem. Tipo real, o que ele tem? Ele tem casas decimais depois da vírgula. É isso? Por exemplo, se eu coloco aqui no chat, pessoal, 2,67, o que é 2,67 aqui no chat? Ele é um número do tipo float. É um número do tipo real. É um número que tem casas decimais depois da vírgula. Tá? Agora, por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo bem bacana. Olha só. Se eu pedir para vocês a idade, pessoal, desenvolva um programa para capturar a idade de vocês. Pergunto, pessoal, a idade deveria ser do tipo inteiro ou do tipo real? O que vocês acham? A idade de vocês. Alguém tem idade quebrada? Por exemplo, você tem 22,2 anos. Você fala assim a idade, pessoal? Não. Né? Então, a idade teria que ser o quê? A idade teria que ser do tipo inteiro. Agora, se eu perguntasse para vocês o seguinte, pessoal. Altura. Eu quero saber sua altura, seu peso. Aí pergunto. Você teria que armazenar, pessoal, sua altura e seu peso como real ou como inteiro? Como real. Exatamente, Sibeli, real. Porque, por exemplo, você pode ter 1,60 de altura, 1,53 de altura, no número real. Você pode ter 59,5 quilos de peso. Então, também um número real. Ok? Bacana. O pessoal respondeu aqui no chat aqui. Real, bacana. Voltando lá, pessoal. Voltando lá para o slide. Legal. Também vou falar para vocês, pessoal, sobre o conceito de variáveis. Né? Variáveis, pessoal, também tem uma piadinha aí. Uma vez um colega perguntou para o outro e perguntou o que era uma variável. Né? O que é uma variável? Aí o colega falou, variável é aquilo que varia. Aí você fica pensando, né? Variável é aquilo que varia, aquilo que varia.
Parece que é uma coisa até meio óbvia, né, pessoal? O camarada lá do interior chegou e falou, variável é aquilo que varia, aquilo que varia. Aí você começa a pensar, será que é só isso, uma variável? Variável é aquilo que varia? Sim, está correto, pessoal. Variável é algo que varia. O que é uma variável? Uma variável é como se fosse um espaço de memória, né, na memória do computador, onde aquele espaço de memória pode estar com um valor. E aquele valor pode ser modificado. Ele pode ser alterado ao longo da programação. Então, por isso que quando alguém falar para você que uma variável varia, está correto. Realmente, uma variável pode ter o seu valor alterado. Tudo bem? Legal? A variável, por exemplo, pode começar com o valor 55, eu faço um cálculo e no final aquela variável está com 1.200. Então, o valor daquela variável pode ser alterado ao longo da programação. Ok? Bacana. Voltando lá, pessoal. Voltando lá para o nosso PowerPoint. Aqui. Vou falar também para vocês sobre comandos de entrada, né? Fazer entrada de dados. Ou seja, o escreva, né? Seria o comando escreva. Então, quero solicitar uma informação para o meu usuário. Para que o meu usuário digite uma informação e essa informação seja capturada pelo meu programa. Tá? Então, a gente vai trabalhar com comandos de entrada, processamento e saída. Vamos trabalhar com comandos de atribuição de valores, para poder atribuir um valor para uma variável. Tá? Vamos trabalhar com comandos de entrada e saída, operadores aritméticos e expressões aritméticas. Né? Então, a gente vai trabalhar, pessoal, com operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, tá? Elevado, né? Tem um operador de elevado, né? O expoente. Também vamos trabalhar, pessoal, com operadores relacionais do tipo maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, e assim por diante. E também, pessoal, conforme eu coloquei aqui embaixo, vamos também trabalhar com lógica, tá? Com expressões lógicas. Vou trabalhar com operadores relacionais com vocês. Quem são os operadores relacionais? Isso que eu falei agora. Operador maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, e assim por diante. Operadores lógicos, né? Já adiantei para vocês agora há pouco que a gente vai trabalhar principalmente com 3 operadores lógicos. Quais são eles? Operador e, ou e not. Bem? Legal. Pessoal, pergunta aqui no chat para vocês. Alguém sabe a diferença entre os operadores e ou? Alguém já trabalhou com esse tipo de coisa? Por exemplo, lá na matéria de circuitos digitais? Apesar que eu não sei se vocês têm essa matéria no curso, né, pessoal? Acho que é uma matéria mais específica de eletrônica, né? É verdade. Eu acho que essa parte de circuitos lógicos, circuitos digitais, acaba sendo uma matéria mais voltada para engenharia eletrônica, mecatrônica, né, pessoal? Mais a parte de hardware. É verdade. Tudo bem. Mas, ó, um exemplo, pessoal. Eu sempre gosto de dar um exemplo para diferenciar o e o. Sempre gosto de dar um exemplo. Veja só. Digamos, pessoal, que você tá com a seguinte situação. Você quer viajar no feriado, tá? Nem sei quando que é o próximo feriado. Digamos que você quer viajar no feriado. Depois que acabar a pandemia, você quer viajar no feriado. E aí você tem a seguinte situação. Você vai viajar no feriado se você tiver dinheiro e tiver acompanhado. Pergunto, pessoal, nesse caso, quando que você vai viajar? Pegando esse exemplo aí que eu dei agora. Você vai viajar no feriado se você tiver dinheiro e estiver acompanhado. Pergunto, quando que você vai viajar? Não vai dizer nunca, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Não vai dizer nunca. Sempre tem alguém aí que fala nunca, né? Exatamente, Rafael. Você só vai viajar se as duas condições, se as duas premissas obrigatoriamente forem verdadeiras. Perfeito, Rafael. Por exemplo, pessoal, se você tem dinheiro, mas você não está acompanhado, você não viaja. E o contrário também. Você está acompanhado, mas não tem dinheiro, uma deu verdadeira, a outra deu falsa, não deu? Então, como uma das premissas deu falsa, você também não vai viajar.
tá? Então, no caso do E, pessoal, obrigatoriamente as duas premissas, ou todas as premissas têm que ser verdadeiras para que você execute a ação, para que você execute aquela tarefa. Bem? Diferentemente do outro exemplo que eu vou dar agora para vocês, pessoal. Outro exemplo. Vou mudar o exemplo agora, ó, presta atenção. Você vai viajar no feriado se você tiver dinheiro ou se tiver acompanhado. E agora? Será que dá o mesmo resultado, pessoal, ou mudou alguma coisa? O que vocês acham? Você vai viajar no feriado se tiver dinheiro ou se estiver acompanhado. Exatamente, Rafael. Qualquer um serve. Se você tiver dinheiro, você já viaja. Se você tiver acompanhado, você viaja também. Se os dois estiverem verdadeiros, melhor ainda. Mas no caso do ou, como é que funciona, pessoal? No caso do ou, se, no mínimo, uma das premissas for verdadeira, você já executa a ação. Tá? Então, tentei jogar esse exemplo aí para vocês, pessoal, para a gente diferenciar um pouco agora o operador e o operador ou, mas fiquem tranquilos que depois eu vou explicar mais desse tópico, tá? Voltando aqui para o slide. Vou falar um pouquinho de tabelas verdade, tabela verdade do E, do OU, do NOT, e também vamos trabalhar com blocos de comando. Tá? Vou mostrar para vocês como é que cria bloco de comando dentro de um algoritmo ou dentro de um programa de computador. Estruturas de controle, pessoal. Vou trabalhar com você com estruturas de seleção, que seria o quê? É o comando se, então, senão. E vamos trabalhar também com estruturas de repetição, que seriam os comandos for, né, o para, né, o comando para, o comando enquanto e o comando repita. Tá? Existem 3 estruturas de repetição que a gente vai trabalhar aqui ao longo da disciplina. Joia? E, pessoal, lá no final da disciplina, já quase lá no final do semestre, a gente pretende trabalhar com estrutura de dados. E aí eu vou trabalhar com esse tópico aqui com vocês, que é o tópico de vetores. Tá? Vetor é um tipo de uma variável especial, é como se fosse uma lista de dados, onde nessa lista de dados eu posso armazenar quantas informações eu desejar. Tá? Então, esse aqui vai ser um dos últimos tópicos da disciplina. A gente vai trabalhar com esse tópico aqui chamado de vetor, que também pode ser chamado de array. Joia? Bacana? Legal, pessoal. Então, esse aí é o conteúdo programático da disciplina. Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a disciplina. Tá? Vamos lá. Bom, olha só. Estou falando aqui um pouquinho do EAD. Presta atenção, pessoal. É importante vocês entenderem isso aqui. Ó, a disciplina de algoritmos e linguagem de programação, que é essa nossa matéria aqui, né? Essa matéria de algoritmo e linguagem de programação da matriz de 2020, ela possui 60 horas, tá? Sendo que dessas 60 horas, 40 horas são de aulas presenciais. Na verdade, aulas remotas, né, pessoal? Porque aqui a gente está fazendo esquema de modelo, o nosso modelo que a gente está adotando agora são aulas ao vivo, são aulas remotas, né? Então, olha só, voltando aqui. Nós temos aqui, essa matéria de algoritmos tem 60 horas, sendo que 40 horas são de aulas remotas, que vocês vão fazer sempre comigo, das 9 da noite até as 10h40, tá? Mas essa disciplina, pessoal, vai ter mais 20 horas de atividades EAD, tá? São atividades que vocês vão ter que desenvolver semanalmente. Toda semana vai ter uma atividade que vocês vão ter que desenvolver. E vocês vão enviar por uma disciplina específica que está lá no AVA de vocês, está lá no Canvas, pessoal. Só que detalhe, essa matéria, pessoal, não é lá na minha matéria de algoritmos. Vai ter lá uma outra matéria com o mesmo nome praticamente, e é lá onde vocês vão estar postando essas atividades semanais. Toda semana, pessoal, vai ter uma atividade que eu vou passar para vocês, e essa atividade vai ter que ser entregue nessa matéria que vai estar disponibilizada lá no Canvas, lá no ambiente virtual de vocês. Inclusive, hoje, pessoal, no final da aula, já vai ter uma atividadezinha que eu vou deixar para vocês, que é uma leitura. Tá? É uma leitura de um texto. Tá?
Então, vou amadurecendo isso aí na cabeça de vocês. Daqui a pouquinho, se vocês quiserem, vocês me perguntam se tiverem dúvidas, tá? Vamos pensando nisso aí. Ó, pessoal, falando um pouquinho mais sobre essas 20 horas aqui, né? Essas 20 horas. Ó, essas 20 horas de aula EAD, elas também serão desenvolvidas pelo professor da disciplina, pelo professor Juliano, por mim, no caso. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu, toda semana, vou passar a atividade EAD para vocês. Eu que passo o exercício, eu que passo a atividade, semanalmente, tá? São atividades de complementação de desenvolvimento da disciplina a serem desenvolvidas e entregues pelo AVA, pelo Canvas. Mas não é na minha matéria no Canvas, pessoal. Vai ter um outro módulo, tá? Uma outra disciplina, que é vinculada com a minha disciplina. E é lá que vocês vão fazer a postagem das atividades EAD de vocês. Mas continua, pessoal, sendo tudo uma única disciplina, tá? Fiquem tranquilos. Não são duas disciplinas, não. Não são. Continua sendo uma única matéria, tá? Só que vai ter duas cards, né? A gente chama de cards. Vai ter 2 cards lá no AVA, onde você vai ter que postar essas atividades EAD num segundo card. Não é no card que eu disponibilizo os meus materiais de aula, tá? Daqui a pouquinho vocês tiram as dúvidas comigo. Essas 20 horas EAD, pessoal, conforme instruções da instituição, da faculdade, serão somente gerenciadas por um outro professor, que a gente chama de professor tutor. O que é isso, pessoal? Lá no AVA de vocês, esse outro card, né, que essa outra disciplina, esse outro card, onde vocês vão enviar essas atividades EAD, vai ter um tutor que vai estar trabalhando na orientação de vocês, na entrega dessas atividades. Se vocês tiverem dúvidas também, ele vai estar orientando essas dúvidas, e eu também vou estar ajudando aqui nas aulas remotas. Ok, pessoal? Então, na verdade, vocês vão ter um professor aqui titular da disciplina e vai ter um tutor que vai ficar recepcionando as atividades de vocês lá no AVA, lá no Canvas, lá no ambiente virtual. Tá bom? Tá joia, pessoal? Vamos lá. Então, vou amadurecendo isso aí na cabeça de vocês. Aí, daqui a pouquinho, vou lá para o chat e vocês tiram as dúvidas comigo. Tá? Vamos amadurecendo isso aqui na cabeça de vocês. O que mais? Ó, como que vai ser, pessoal, a metodologia das minhas aulas? Ó, vocês já sabem, né, que eu vou usar slides na minha aula, vou trazer sempre PowerPoints, e sempre vou estar usando aqui a plataforma, vou estar usando o Google Meet. Bem? E sempre vou disponibilizar os meus slides, os meus materiais, sempre vão estar sendo disponibilizados lá no AVA, lá no Canvas. Ok? Na minha matéria mesmo, no meu card lá no Canvas. Tá? E olha só, isso aqui é importante, isso aqui que eu estou falando aqui embaixo. Nós teremos, pessoal, exercícios, tá? Exercícios que vocês terão que fazer algumas vezes em aula, tá? Vocês vão fazer junto comigo alguns exercícios, e vai ter outras oportunidades que vocês vão ter que fazer exercício para casa, né? Que são aquelas atividades EAD, tá? E aí, pessoal, já estou sugerindo para vocês algumas ferramentas, tá? Qual que é a ferramenta que a gente vai usar para elaborar os algoritmos? Para elaborar os algoritmos, a gente vai usar uma ferramenta, pessoal, chamada Portugal Studio. Tá? É a ferramenta Portugal Studio que a gente estará utilizando para desenvolver os nossos algoritmos. Já deixei para vocês aqui, pessoal. O Portugal Studio tem uma versão na nuvem, você pode trabalhar diretamente na internet, você não precisa nem baixar nada no seu computador, que é esse Portugal webstudio.cubus.io, tá? Ele é o Portugal Studio que funciona direto na internet, pessoal, você não precisa nem baixar. Ou, se você desejar, você também pode baixar o Portugal Studio no seu computador. Eu deixei o link aqui do Portugal Studio para quem quiser baixar depois, tá? Aí você fica com o Portugal instalado na sua máquina, né? Vocês sabem que muitas vezes é melhor trabalhar local na máquina do que trabalhar na internet, né, pessoal? Porque na internet a gente depende um pouco da velocidade da rede. Então, para quem quiser, pode baixar também o Portugal Studio para trabalhar localmente aí na sua máquina. Legal? Tudo bem. Mas também, se quiser trabalhar tudo na nuvem, pessoal, tudo na internet, também não tem problema. Pode trabalhar tudo no browser, tudo no Google Chrome, tá? No Mozilla, no Firefox, Internet Explorer, tudo bem. Pode trabalhar diretamente na internet. Tá? E
Olha só, pessoal, qual é a linguagem que a gente vai trabalhar aqui com vocês? A gente vai trabalhar, pessoal, com a linguagem de programação Python, tá? Que é uma linguagem que está em muita ênfase no mercado atualmente, tá? Tem muita oportunidade de emprego, né? Cargos aí que o pessoal está trabalhando muito com Python, com linguagem R, com R estatístico, o pessoal já deve ter ouvido falar. Então, é uma linguagem que está muito em ênfase no mercado. Então, a gente vai estar trabalhando especificamente com a linguagem de programação Python, tá? E eu já deixei aqui para vocês também, pessoal, o link, tá? Aqui vocês vão conseguir desenvolver também os programas de vocês em Python na nuvem. Vocês não vão precisar baixar nada, no caso do Python, não precisa baixar nada no computador de vocês. Vocês vão poder desenvolver todos os programas no próprio Google Chrome, Mozilla, Firefox ou qualquer visualizador de internet que você esteja utilizando. Tá? Pessoal, deixa eu dar um pulinho aqui no chat para saber se vocês têm alguma dúvida. Né? Eu falei aí sobre a organização da matéria, né? Vai ter lá os 20% que vocês vão ter que fazer de EAD, de atividades semanais, e também falei das ferramentas. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, até esse momento, sobre essa introdução aqui da matéria, da disciplina? Fique à vontade, pessoal, podem questionar, fique à vontade. Se tiver qualquer dúvida, não hesitem. Tá ok, Lucas? Sem dúvidas, por enquanto? Por enquanto, sem dúvidas, né, Lucas? Acho que as dúvidas vão começar a aparecer depois, ao longo da matéria, né, Lucas? Ao longo da disciplina. Legal, tranquilo, Danilo. Professor, é apenas reforçar que quem irá avaliar será somente você? Então, tem eu e o tutor, viu, Jefferson? Tem eu e o tutor. Só que o tutor, Jefferson, ele vai ficar mais com a parte das atividades. Não é tanta nota, é pouca coisa. Daqui a pouquinho eu vou falar para você das notas do processo avaliativo. Mas vai ter eu mais o tutor. Tá? Mas o tutor, Jefferson, ele é mais responsável por recepcionar os trabalhos, tirar as dúvidas. Nota, na verdade, eu que vou definir mais essa questão de nota. Vai ficar mais a meu cargo mesmo. Tá bom? Legal. Outro professor tutor colocou uma atividade, algumas pessoas estão com erro para abrir o link da atividade. Ah, entendi, Rafael. Eu vou fazer o seguinte, Rafael, eu vou disponibilizar o PDF lá na minha disciplina, tá? Porque aí você não tem problema de ficar baixando, ok? Se não me engano, eu já até disponibilizei o PDF. Dá uma olhadinha depois lá para mim, Rafael, na minha disciplina, mas na minha disciplina eu acho que eu já disponibilizei o PDF para vocês do texto que vocês têm que ler. Dá uma olhadinha para mim, por gentileza, Rafael. Senão você volta aqui no chat e já me fala, tá? Por gentileza. Mas, se não me engano, eu já disponibilizei o PDF na minha disciplina. Tá? Vamos lá. Continuando então, pessoal. Vamos lá, já são quase 10h30. Pessoal, essa parte aqui eu acho que eu posso pular, por quê? Essa parte aqui é aquela explicação que a gente faz sobre as notas. Né? Vocês já sabem que existem as notas N1 e N2, que a nota N1 vale 40% da nota e N2 vale 60% da nota. Vocês já sabem disso, né? E vocês já sabem também, pessoal, que na N1 e na N2, o professor pode colocar nota quebrada. Por exemplo, 4,7, 5,2. O professor pode colocar a nota quebrada na N1 e na N2. Né? O arredondamento só vai ser feito no final do semestre. Né? Aqui eu coloquei a nossa política de arredondamento, né, pessoal? Que na verdade vocês já conhecem, né? Por exemplo, 4 a 4 e 24 passa para arredonda para baixo, para 4. 4 e 25, né? Ele está colocando aqui, ó, 4 e 25 a 4,5, ou até 4 e 4, arredonda para 4,5. Né? Só que é a política de arredondamento que a gente tem, né? Principalmente lá no final do semestre. Mas acredito que isso aqui para você já seja, né? Você já conheça aqui esse nosso sistema avaliativo. Ó, seguinte, como que vai ser a minha avaliação, meu sistema de avaliação? Presta atenção, pessoal, olha só. N1 vai ser 40% da nota. Dentro dessa N1, eu vou ter uma prova parcial, que é a minha P1, que vai valer 6 pontos. Já está marcada, vai ser no dia 2 de outubro. Tudo bem? 6 pontos, vale 6 pontos.
Dentro da N1, pessoal, dentro da N1, 6 pontos vai ser da P1 e os outros 4 pontos vão ser de atividades. Tá? Sendo que desses 4 pontos, tá aqui, ó, desses 4 pontos, 2 pontos serão oriundos dos 20% EAD que vocês vão estar fazendo comigo e junto lá com o tutor da EAD. Tá joia? Aí você chega aqui, 6 mais 4, 10 pontos que vão compor a nota da N1. N2. N2, vocês sabem que ela tem um peso maior, né? Ela é 60% da nota. Tá? Nós temos aqui a P2, que vai valer 6 pontos, no meu caso, e já está marcado, a data vai ser no dia 4 de dezembro. E, dentro da N2, eu vou ter de atividades 4 pontos, sendo que desses 4 pontos, 2 serão oriundos dos 20% EAD, e os outros 2 pontos vão ser atividades que vocês vão fazer aqui diretamente comigo. Tá? E aí, 6 mais 4 aqui, dá os 10 pontos aqui que compõem a nota da N2, que no final tem que ser multiplicado por 0,6. E a nota da N1, lá no final do semestre, tem que ser multiplicado por 0,4. Tá joia? Subs. Subs, pessoal. 7, 8 do 12, prova substitutiva. Nosso exame que já está marcado para o dia 18 de dezembro. Ok? Tá joia? Vamos lá. Se vocês forem tendo dúvidas aí, vão anotando as dúvidas de vocês. Eu já estou indo lá para o chat, tá, pessoal? E já vamos conversar um pouquinho sobre as dúvidas. Legal. Pessoal, olha só. Eu sempre gosto, na primeira aula, de falar sobre os livros que eu adoto, né? Bom, olha só. Esse livro aqui é muito bom. Ele é ótimo para você aprender lógica matemática. É o livro do Alencar Filho, tá? Se você quer aprofundar seu conhecimento na parte de lógica, lógica matemática e lógica computacional, esse aqui é o melhor livro, tá, pessoal? É um livro capa laranja, um livro bem velhinho, ele tem na nossa biblioteca. Então, para você aprofundar seu conhecimento em lógica, eu usei ele, pessoal, na minha faculdade, tá? Ele é o melhor livro para você aprender lógica, lógica matemática. Recomendo fortemente esse livro, tá? Ó, livro do Farrer, pessoal, um livro muito bom também, só que ele foca mais na parte de algoritmos, tá? Algoritmos e programação. Um livro muito bom também, é um clássico aí da área de algoritmos, tá? Livro do Forbellone, pessoal, gosto bastante dele também, ele trabalha com lógica de programação, tá? Construção de algoritmos e estrutura de dados, livro bem bacana também, tá? E aí eu estou deixando aqui para vocês, pessoal, uma relação de vários livros que entram aqui como bibliografia complementar, tá? Tem o livro do Fedeli, né, do Ascencio, que é Fundamentos de Programação, o Data, o Saliba, o UST, né, que foca a parte de lógica, o Virtue, o Manzano. O Manzano é um livro muito bom também, pessoal. Destacar aqui o Manzano, né? O Manzano aqui foca em algoritmos e lógica, e o Souza foca em algoritmos e lógica de programação. Destacar esses 2 últimos livros aqui da bibliografia complementar. Ok? E é claro, pessoal, vocês sabem que vocês não estão podendo acessar a biblioteca, né? Devido à questão do confinamento, a gente não está podendo ir na faculdade, né? Mas, não sei se vocês sabiam, não sei se vocês conheciam, existe a biblioteca digital do Unianchieta, né? Ela é a biblioteca da editora Grupo A, biblioteca, que a gente chama de Biblioteca A, tá? E essa biblioteca digital, pessoal, ela tem acesso tanto pela área do aluno, pela intranet, e também você tem um link para acessar a biblioteca virtual lá pelo Canvas, tá? Então, ela é uma biblioteca vinculada a essa editora Grupo A. O legal dela, pessoal, é que você consegue ter acesso aos livros na íntegra, você consegue folhear os livros tudo na internet, tá? Você só não consegue baixar o PDF, pessoal. Não dá para baixar o PDF do livro. Mas você consegue ler o livro, folhear o livro, tudo na internet. E todos esses livros que eu destaquei agora, tem nessa biblioteca virtual. Tá? Conforme eu falei aqui, né? É possível folhear, mas você não consegue baixar os PDFs. Deixa eu voltar no chat aqui, pessoal. Alguém já... tem alguns comentários aqui, né?
Deixa eu ver. Rafael. Ah, professor, achei o PDF, mas falta o senhor deixar disponível. Ah, não está disponível ainda, né? Não está liberado? Está nos arquivos da disciplina presencial. Não consegui abrir a página da matéria, diz que foi desativada. Estranho. Aparece o PDF, mas ainda não dá para abrir, pois não está disponível. Para você parece disponível, para mim ainda está indisponível. Não. Ele já está lá, viu, pessoal? Deixa a gente acabar a aula aqui e eu vou ver o que está acontecendo lá, por que não está disponível, tá? Deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui disponibilizar para vocês. Estou entrando aqui no meu Ava. Deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Um momentinho, para ver se eu já abri. Deixa eu fechar aqui o meu Kahoot, que a gente tinha testado ele agora há pouco. Tá, vamos pegar aqui, ó, ava.anchieta.br. Entrando aqui na disciplina de algoritmos e linguagens. Pessoal, tem aqui módulos, né? Aí eu criei aqui um módulo e deixei aqui aula 0, a apresentação da disciplina. Eu deixei lá o PowerPoint da aula de hoje e deixei o PDF. Será que eu preciso aqui habilitar? Editar, deixa eu ver aqui, pessoal. Editar. Não, pessoal, não está bloqueado, não. Aparentemente, aqui estou olhando aqui, ele está liberado. Depois vou pedir para vocês entrarem. Entra, pessoal, lá no Ava, entra no item módulos. Tenta entrar lá, pessoal, no item módulos, para ver se vocês acham. Por favor. Tá? Tenta entrar lá, pessoal, em módulos. O módulo não aparece. No módulo só aparece o link, não aparece módulo na sua disciplina. Que estranho, pessoal. Aqui para mim eu criei. Eu criei o módulo aqui para vocês. Sem conteúdo, não visível para os alunos. Realmente, pessoal, está aparecendo aqui sem conteúdo, não visível para os alunos. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Aula 01. Pessoal, faz uma gentileza para mim lá agora. Vê se aparece aula 01. Eu acabei de criar aqui acabei de criar. Eu acabei de criar lá, pessoal, no módulos, acabei de criar aula 01. Vê se está disponível lá, pessoal. Acabei de criar uma aula 01, uma pastinha. Vê se aparece para vocês. Não? Não está aparecendo, né? E agora? Cliquei aqui no publicado. Ah, agora sim, pessoal, acho que eu achei. Agora vai. Achei o ícone. Era um íconezinho aqui, bem pequeno aqui, que estava escrito despublicar ou publicar. Agora está aparecendo. Agora tá. Dá uma olhadinha lá para mim, por gentileza. Agora acho que foi. Quase certeza que agora foi. Agora sim, né? Foi. Foi verdade. Tem um íconezinho ali, pessoal, bem pequenininho, quase imperceptível, que ele tem que clicar. Agora tá lá, tá, pessoal? Tá lá o PDF, tá o slide da aula de hoje. Maravilha, pessoal? Show de bola? Show. Então tá resolvido aí esse problema aí, hein? Resolvemos esse problema aí, já está disponível lá para vocês. Vocês podem pegar lá o material. Tá joia.
Isso. Tem mais alguma... Tem que desabilitar mais alguma coisa aqui, né, pessoal? Acho que não. Acho que não. Acho que tá certo. É isso mesmo. Vamos lá. Então foi. Vamos dar continuidade no slide, pessoal? Já são quase 10h40 aí. Vamos? Vamos lá finalizar? Então vamos. Então aqui, pessoal, de novo no slide. Conforme eu falei para vocês, tem essa biblioteca, né? Essa biblioteca virtual. Vocês podem acessar ela tanto pela intranet quanto pelo AVO. Tá? Lá no AVA tem um item chamado biblioteca. Você pode acessar por lá. Tá? Tudo bem. Isso aqui também não é necessário, né, pessoal? Vocês já sabem como acessar o AVO. Você pode acessar o AVO em um desses dois links. Né? Vocês já estão acostumados com isso. Tá? Isso aqui geralmente eu falo, né, quando os alunos estão ingressando, né, mas vocês é desnecessário porque vocês já têm aí uma certa familiaridade com o AVA, né, pessoal? Vocês já usam aí há bastante tempo. Tá? E agora, pessoal, vou pedir aí uma gentileza para vocês, que é o seguinte. Pessoal, eu tenho um canal, tá? Eu tenho um canal no YouTube e eu costumo disponibilizar as minhas aulas lá. Para quem depois quiser assistir, tá, pessoal? Compartilhar, enfim, pessoal. Às vezes fica até mais fácil para você poder assistir pelo celular, pelo dispositivo móvel. Então, eu costumo, pessoal, disponibilizar as minhas aulas lá no canal no YouTube. Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês, pessoal. Acabei de colocar aqui o meu canal no chat, tá? Eu vou pedir para vocês se inscreverem, pessoal. Né? Que aí vocês vão ter acesso, né, às aulas gravadas que eu tiver ministrado aqui para vocês, né? E também poderão ter acesso a aulas que eu ministrei para outras turmas de algoritmos. Eu já tenho aulas previamente gravadas de algoritmos. Eu já ministrei, pessoal, matéria de lógica matemática, lógica computacional. Então, acho que vai ter um conteúdo lá, pessoal, bem bacana, para quem quiser aprender mais, principalmente sobre a lógica e sobre a programação. Eu já tenho bastante material gravado lá nesse sentido. Tá? Então, eu vou pedir para vocês, pessoal, por gentileza, se vocês podem entrar lá no link, se inscrever, né? De repente, até, né, pessoal, num dia desses... Opa, obrigado, Sibeli. Às vezes, até num dia desses, né, Sibeli, eu posso marcar com vocês um plantão de dúvidas em outro dia da semana, né? Se vocês tiverem com muita dificuldade na matéria, eu posso marcar um plantão de dúvidas, marcar uma live com vocês para realmente tirar dúvidas de exercícios, de problemas que vocês estão tendo na matéria, né? Então, acho que vale a pena, né, pessoal? Chega a 100 mil inscritos, pinta o cabelo de verde. É verdade, Pedro. Mas eu acho que vai demorar, hein, Pedro? Eu acho que eu vou passar dessa para melhor e eu não vou ter atingido nem 500, eu acho, viu, Pedro? Eu acho que era mais fácil eu fazer um canal de games, que eu acho que ia dar mais sucesso, hein, pessoal? 500 pinto o cabelo. Eu acho que se eu chegar em 500 já é um milagre, pessoal. Já é um milagre, né? Era mais fácil chegar em mais que isso se eu tivesse um canal de Minecraft, pessoal. De Minecraft. Minecraft, Roblox, Free Fire. Como é que é, pessoal? Free Fire, né? Se eu tivesse um canal disso aí eu acho que ia bombar. Mas eu acho que canal de aula, pessoal, acho que mais ou menos. Eu acho que não vai ser isso. Canal de aula, pessoal, de FIFA, verdade. Canal de aula não vai bombar, não, pessoal. Não adianta. Não adianta. É melhor a gente ficar só para aprender mesmo, tá bom. Mais para aprendizado mesmo. Mas se vocês puderem se inscrever, pessoal, acho que é bacana, porque como a gente está aí nesse modelo remoto, né? Tudo que a gente puder fazer para se aproximar é melhor, né? Para poder estreitar a nossa relação é melhor, tá? E eu acho que de tempos em tempos a gente pode marcar aí um plantão de dúvidas, marcar uma live ou tirar dúvidas sobre exercícios, num sábado, por exemplo, né? Meia hora, uma hora lá, tirar dúvidas com vocês. Eu acho que isso é possível. Tá bom, pessoal? Então, deixa aí o canal aí de novo para vocês se inscreverem. Tá bom? Então, acho que é interessante aí para a gente poder estreitar aí o relacionamento, né? Para uma disciplina que que tem um conteúdo, né, pessoal, bem abrangente, aí a gente vai ter que estudar bastante aí para poder aprender o conteúdo dessa disciplina, né, pessoal? Ok? E eu já tenho aulas gravadas de algoritmos e lógica, viu?
Se depois alguém quiser assistir, se familiarizar um pouco mais com a área, eu já tenho aulas gravadas lá, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos aqui, já estamos quase finalizando. Está acabando. Está acabando, pessoal. Se não me engano, é o último slide. Penúltimo. Aqui é um aviso que eu sempre dou, né, pessoal? Na medida do possível, sempre entrar logado na sala de aula virtual. Na medida do possível. E aí você já entra direto na sala. Não tem que ficar te aprovando, né? Mas se não tiver como também, como entrar logado, não tem problema. Eu te aceito, tranquilo, sem problemas. Tá? E para finalizar, pessoal, estamos acabando aqui. Só descrever um pouquinho como é que vai ser essa atividade dessa semana. Tá? Ó, atividade EAD dessa semana, que vai ser entregue pelo AVA. Né? Vocês vão enviar lá na disciplina da EAD, né? Não é na minha. Vai ter uma outra disciplina chamada Algoritmos, e é lá que vocês vão submeter. Não é na minha disciplina, tá, pessoal? Vocês vão enviar um arquivo, pode ser um doc, pode ser um PDF, pode ser até um arquivo TXT, pode ser. Vocês vão fazer uma leitura, pessoal, de um capítulo de livro, só de um capítulo. Vocês vão ler o capítulo 1. Vocês vão ler o capítulo 1 de conceitos iniciais, que vai da página 1 até 5, são 5 páginas, do livro Introdução à Programação. Eu já deixei o PDF do livro disponível para vocês, tá, pessoal? Já deixei disponível. Tá aqui o link, né, pessoal? O link é meio extenso, meio grande, né? Mas eu já deixei o PDF disponível para vocês poderem acessar, tá? Olha o que é a tarefa, pessoal. Presta atenção aqui. Qual é a tarefa? O aluno, né? O aluno deverá gerar um arquivo no Word de, no máximo, 2 páginas, descrevendo o que entendeu sobre lógica e sobre algoritmos. Tá? Pode ser, eu acho que uma página e meia, vocês conseguem fazer isso. Tá? Descrevendo o que vocês entenderam sobre lógica e sobre algoritmos. E também eu vou pedir, pessoal, para vocês elaborarem um algoritmo em português estruturado para representar a troca do pneu de um carro. Opa! Agora complicou, hein? Não é? Mas olha só, pessoal, não é para vocês criarem ainda um algoritmo do jeito que eu quero lá na frente, não é? O que vocês vão escrever? Vocês vão escrever um passo a passo de como seria para trocar o pneu de um carro. Em português mesmo, tá? Por exemplo, item 1. Pegar o macaco. Item 2. Coloca o macaco embaixo do carro. 3. Faz o movimento do macaco até que o carro levante. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Se tiver muito difícil, pessoal, fazer do pneu do carro, pode ser de... Apesar que não, é melhor fazer do pneu do carro, pessoal, senão vai complicar a cabeça lá do tutor. O tutor que está lá na disciplina, né? Mas não é um algoritmo, tá? É somente um passo a passo, em português mesmo, onde você vai descrever quais seriam os passos para trocar o pneu de um carro. Só isso, pessoal. Bem simples mesmo. Escrito em português mesmo, em língua portuguesa, só que na forma de itens, na forma de passo a passo. Ok? Então, essa aí vai ser a atividade, pessoal, que vocês vão desenvolver durante essa semana. E vocês vão poder entregar essa atividade, pessoal, até a sexta-feira da semana que vem, lá pelo AVA, nessa disciplina do EAD. Ok? Já estou encerrando aqui. Encerrei o meu slide. Voltei para cá, pessoal, estou aqui no chat. Passamos até um pouquinho do horário, né? Mas aí deixo à disposição, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Tá? Eu vou até encerrando aqui a nossa gravação, né? Interromper a gravação.